Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender sobre métodos baseados em árvores. E o primeiro assunto que a gente vai tratar será as árvores de decisão, que são conjuntos de regras que envolvem a estratificação ou segmentação do espaço de predição em regiões simples. Nessa figura eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Eu tenho o meu espaço x1, x2 e a minha resposta. O que eu fiz primeiro? Eu parti o meu x1 em menor do que 4,5 e maior do que 4,5. E aí eu parto novamente o meu espaço em x2 menor do que 117,5 e maior do que 117,5. É isso que eu quero dizer sobre estratificar o seu espaço. E por que eu faço isso? Porque a partir do momento que eu segmento este espaço original, eu tenho uma informação um pouco mais homogênea das observações dentro deste conjunto. E é exatamente esta a nossa ideia, é ter conjuntos homogêneos tal que eu consiga tomar decisões sobre eles de uma maneira conjunta, sem ter um erro muito alto. Nessa sessão, a gente vai descrever os métodos baseados em árvores. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre árvores de decisão e, em seguida, os ensembles, que são combinações de árvores. Para conduzir esse estudo, a gente vai utilizar este exemplo que é sobre o salário dos jogadores de beisebol nos Estados Unidos. Nele, a gente quer prever o salário dos jogadores baseado inicialmente nos anos em que ele está na liga e no número de hits que ele fez no ano. E o resumo dos dados está descrito nesse gráfico. No eixo X eu tenho os anos, no eixo Y eu tenho os acertos de cada jogador e as cores representam o salário especificamente. Salários mais baixos são codificados pelas cores azul e verde, então a parte mais escura são salários mais baixos, e as cores em amarelo e vermelho representam os salários mais altos. Olhando esse gráfico, a gente nota que quanto menor o tempo em que o jogador está na Major League, menos ele ganha. E quanto mais à direita, mais ele ganha. Com relação aos acertos, quanto mais acertos, maior é o salário, quanto menor o acerto, menor o salário. Uma pergunta: se eu fosse particionar este gráfico em duas partes somente, aonde você traçaria uma reta? Seria horizontalmente ou seria verticalmente? Porque é exatamente isso que a árvore faz. Inicialmente, ela separa o seu espaço em duas regiões, de modo que, dentro de cada região, tenhamos observações o máximo homogêneo possível. E homogêneo aqui é em termos do salário. Então, nós vamos fazer isso. Esse é o gráfico original. Eu vou querer particionar esse meu gráfico em regiões o máximo homogêneo possível. A primeira partição poderia ser essa. Anos menores do que 4,5 eu coloco num grupo que eu vou chamar de R1 e anos maiores do que 4,5 eu coloco em outro grupo que eu vou chamar de R1 complementar. Eu vou dentro do meu grupo R1 complementar particionar novamente os meus dados. Agora, tendo uma região R2, que inclui não somente os anos, que deve ser maior do que 4,5, mas também o número de acertos, que deve ser menor do que 117,5. E o R3 agora se torna o complementar do R2, dado que o meu subespaço é o R1 complementar. E é assim que eu construo a minha árvore. Nesse caso, veja como ficou. Eu tenho anos menores do que 4,5 e maior. Se for menor, eu tenho uma resposta. Então, esse 5,11 é a minha resposta.
é o meu y médio para todos os indivíduos que estão em R1. Se for maior, eu vou realizar uma nova partição. Agora é o número de acertos menores do que 117,5 e maiores. O 6 e o 6,74 são as minhas médias dos salários dos jogadores que estão no grupo R2 e R3. Veja que curioso, os braços que a gente está construindo, eles vão diminuindo de tamanho. A gente vai ver que este comprimento dos braços na minha árvore tem uma interpretação e tem uma razão para serem de tamanhos diferentes. E como o algoritmo funciona? Novamente, a gente cai naquela questão de minimizar a soma de quadrados de resíduo. Sendo mais específico, o nosso objetivo é então encontrar retângulos R1 até RJ que minimize a soma de quadrados dos resíduos. E veja que a gente tem aqui, temos uma somatória para todo i, tal que xi pertença ao grupo 1, mais uma somatória para todo i, tal que o meu xi pertença ao grupo R2. Aqui, R1 é um grupo e o R2 é o R1 complementar. Então, eu só tenho dois grupos aqui. Dentro desse parênteses, o que eu tenho é uma observação YI, que é o salário do jogador, menos um YR1 chapéu, que é a média do meu salário para todos os jogadores dentro do grupo R1. Quando eu tomo a diferença e elevo ao quadrado, na verdade eu gostaria de minimizar isso. Ou seja, é dizer que o salário dos jogadores, YI, é muito próximo do meu estimado, que é o Y chapéu. Do outro lado, da mesma forma, eu quero minimizar a variabilidade dos meus salários dentro do grupo R2. E como a gente define o R1 e o R2? R1 ele é definido através de um J e de um S. O J vai dizer qual variável que eu vou pegar primeiro e o S vai definir qual é o ponto de partição. A gente no exemplo anterior partiu em 4,5. Então o meu S seria 4,5, o meu J seria o índice referente à variável anos. E o R2, como eu disse, seria o complementar. Sendo assim, a nossa dificuldade agora é escolher qual variável entra primeiro na minha partição, porque isso vai influenciar toda a construção da árvore, e não somente a variável. Eu quero saber qual é o ponto da variável x que eu vou utilizar para particionar o meu espaço. Na realidade, o que o algoritmo faz é pegar todas as variáveis que estão disponíveis e encontrar a melhor partição para cada variável. Em seguida, verificar quais dessas variáveis associadas às suas partições produzem uma menor soma de quadrados da diferença entre o y observado e o y estimado. O que produzir a menor diferença é que vai entrar no topo da minha árvore. No exemplo do beisebol, a gente tem essa situação. A primeira partição foi a do ano menor do que 4,5 e maior do que 4,5, e eu produzi este braço da minha árvore, em que nos nós a gente tem o y chapéu de R1, que é a média do salário em R1, e y chapéu em R1 complementar. Em seguida, eu parti novamente os meus dados, mas não todos os dados, somente o R1 complementar. E a gente obteve este resultado. Agora, o R1 complementar foi particionado e a gente encontrou um Y chapéu R2 e um Y chapéu R3, que são as médias das minhas respostas dentro de cada grupo. Aí, voltando à questão do tamanho do braço, significa que os anos menores do que 4,5 e maiores do que 4,5 geram um decréscimo na soma de quadrados dos resíduos
maior do que todas as outras combinações de J e S. Em seguida, a segunda partição que gera um maior decréscimo da soma de quadrados dos resíduos é quando o Hz é menor do que 117,5 e maior do que 117,5. E eu poderia ir partindo o meu espaço quantas vezes eu quisesse. Mas veja que agora cada partição já gera um decréscimo cada vez menor. Em árvore, superajustar significa você colocar muitos ramos na sua árvore, é deixar ela crescer demais. Então, se você cresce pouco a sua árvore, você tem um resultado muito viciado e com baixa variância. Se você cresce muito a sua árvore, você tem um resultado com alta variância e um baixo vício. Temos que encontrar esse meio termo. E como a gente faz isso? A gente cresce a árvore muito e depois poda. E essa poda é através da complexidade da árvore. Seria em relação à flexibilidade dessa árvore. Para a gente entender como funciona, considere que a soma de resíduos é dada dessa forma aqui, em que T indica o número de nós terminais. No exemplo anterior, a gente poderia ter 3 nós terminais, o YR1, o YR2, o YR3. Quanto mais nós terminais nós temos, mais complexa é a nossa árvore. O RM é o retângulo correspondente ao mésimo nó terminal. Então, cada nó terminal ele é construído a partir de um conjunto RM. E o meu Y-chapéu, como eu disse, é a média dentro da minha região RM. Eduardo, e como eu corto essa árvore? Exatamente da forma que nós vimos em regularização. A gente regula o tamanho da nossa árvore através de um parâmetro lambda. Então agora eu tenho a soma de quadrados dos resíduos original mais um parâmetro de regularização. É como se fosse o laço, mas agora eu não estou regulando o tamanho do meu beta, eu estou regulando o tamanho da minha árvore. Mas o processo é exatamente o mesmo. Assim, para cada valor de lambda, a gente vai conseguir encontrar uma subárvore T dentro de T0, tal que minimizemos essa soma de quadrados de resíduo dado o meu lambda. E a gente seleciona esse valor lambda através de validação cruzada. Então a gente encontra o lambda chapéu, a partir do melhor lambda chapéu que a gente constrói a árvore realmente. Então no exemplo que a gente está acompanhando, a gente obtém este resultado. As linhas em preto representam os dados de treinamento, as linhas em laranjinha representam os dados de teste e em verdinho os dados de validação. Eu tenho dado de teste aqui porque eu separei uma parcela das minhas observações para servir como teste, uma parte para validação e outra parte para, de fato, treinar a minha árvore. E veja que interessante, a árvore com 3 nós terminais, com 2 partições, apresentou o melhor resultado de validação, e utilizando este resultado de validação, a gente vê que ele representa também o melhor cenário para o teste. Este exemplo trata de uma resposta contínua, que é o salário. Então a gente fala que é uma árvore de regressão. Quando a minha resposta é uma classificação, eu estou diante da minha árvore de classificação. A grande diferença, claro, está na minha resposta, se ela é contínua, se ela é discreta. E, obviamente, com uma resposta discreta, a soma de quadrados dos resíduos já não faz muito sentido. Existem outras métricas que utilizamos para o caso de classificação. Por exemplo, o Gini Index, que é uma medida também de variabilidade interna, mas agora considerando variáveis discretas. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque o nosso objetivo é apresentar árvores, mas estender o caso de árvores para os ensembles. Árvore em Machine Learning não faz um bom trabalho por conta das suas limitações em termos
preditivos. A gente vai ver agora um exemplo de árvore de classificação. Os dados contêm um diagnóstico de 303 pacientes com dores no peito, e o nosso objetivo é predizer se aquela dor no peito indica uma doença cardíaca ou não. Para isso, a gente utilizou 13 variáveis preditoras, por exemplo, idade, sexo, colesterol, etc., e construímos esta árvore. Veja que nos nós terminais a gente tem sim e não, que é a minha resposta, e estes sims e nãos foram construídos através dos votos majoritários. Então, lá no primeiro que tem um não, significa que a maioria das observações dentro deste grupo eram representadas por não na resposta e por isso que tivemos não no final. No gráfico da esquerda, a gente observa os dados de treinamento, validação e teste, e é possível concluir que o tamanho da árvore igual a 5 é o melhor que eu poderia obter neste exemplo. E olha que interessante, os dados de validação cruzada ficaram muito próximos dos dados de teste, como deveria ser mesmo. Não somente ajudou na escolha do tamanho da árvore, mas temos uma estimativa do erro. Uma observação interessante. Veja que no canto esquerdo da minha árvore eu tenho uma variável que se chama maxhr. Ela tem 2 nós terminais, ambos com não. Isso significa que um deles era majoritariamente não, então ele ganhou não. E o outro poderia ser um nó puro. Significa que todas as observações dentro desse grupo é não. Isso é bastante interessante, porque ter um nó puro significa que observações naquele grupo são classificadas com uma convicção muito maior. Afinal de contas, você não observou nada diferente no seu banco de dados. E aonde está a vantagem de se utilizar árvores ao invés de modelos lineares? Nesse exemplo, a gente vai entender um pouco melhor. Se o nosso cenário fosse rosinha e azulzinho, definido desta forma que a gente está vendo, os modelos lineares fariam um trabalho muito melhor do que a árvore, que precisa de fazer partições ou na horizontal ou na vertical para tentar acompanhar este desenho. Por outro lado, se você tiver este tipo de região que a gente está vendo embaixo, a árvore vai fazer um trabalho muito melhor do que o modelo linear. Alguns pontos positivos e negativos de se utilizar árvores de decisão. O primeiro ponto positivo é que pode ser aplicado em problemas de regressão e classificação. Então esse método você utiliza quando a minha resposta é contínua ou quando a minha resposta é discreta. O segundo ponto positivo é que ela lida bem com dados faltantes. A gente consegue inclusive encontrar variáveis que servem de substitutas de outras caso esta outra apresente dados faltantes. Um terceiro ponto é que são simples de utilizar e muito fácil de interpretar. Qualquer pessoa entende a árvore de regressão, a árvore de classificação, exatamente porque o modelo é a própria árvore. Não tem um beta 0 mais beta 1 que você precisa de interpretar. Não, a árvore é o modelo e a interpretação é muito clara e simples para qualquer utilizador. Existem outros benefícios de se utilizar a árvore, por exemplo, ela funciona como um bom selecionador de variável, ela funciona bem com dados assimétricos, etc. Mas um ponto negativo é que essa facilidade, essa simplicidade faz com que em termos de predição ela não tenha um bom papel, especialmente quando você compara ela com outros métodos existentes. Mas ela serve como base de 3 métodos muito importantes e muito potentes em Machine Learning, que é o Bagging, Random Forest e o Boosting, que a gente vai ver na próxima aula.